Bom dia. A gente vai hoje trabalhar um assunto que é essencial dentro das nossas escritas, das nossas produções, que é justamente a acentuação gráfica. Nós já vimos a separação silábica, que é fundamental, e hoje vamos ver a acentuação gráfica, onde a gente trabalha com acento agudo e o acento circunflexo, ok? Então, são casos especiais que nós devemos seguir quando estivermos fazendo as nossas produções em todos e quaisquer momentos das nossas vidas, porque nós precisamos realmente ter consciência de como usar a acentuação gráfica dentro dos nossos escritos, ok? Então nós vamos começar aqui pelas oxítonas. Que são as palavras oxítonas? São as palavras que têm como sílaba tônica, a sílaba mais forte, a última, né? Por exemplo, sofá. A última sílaba é a mais forte, que a gente chama de tônica, fá. Então, toda vez que a última sílaba for a mais forte, que a gente vai chamar de tônica, nós vamos dizer que temos uma palavra oxítona. E todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguida ou não de S, esse A, esse E e esse O, estando ou não no plural, por isso que a gente chama seguido de S, essas palavras devem ser acentuadas. Como, por exemplo, a palavra sofá. Sofá, nós percebemos que a sílaba tônica, ou a mais forte, é Fá, é a última. É oxítona, então termina em vogal A, então tem que ser acentuada. Se fosse sofás, seria terminado em A seguido de S, também receberia o acento. A palavra cipó, da mesma forma, vovô, café, todas terminam em vogais, quer seja A, E ou O, seguida ou não de S. Toda vez que a palavra for oxítona, terminada em A, E e O, estando seguido ou não de vogal ou de um S, nós devemos acentuar, quer seja com acento agudo, quer seja com circunflexo. Quando a pronúncia for aberta, o acento é agudo, como por exemplo cipó, ó. Se a pronúncia for fechada, nós vamos trabalhar com circunflexo, vovô, o. Então, ó é aberto, ou é fechado. Então, nós temos esse primeiro caso. O segundo caso são as oxítonas terminadas em EM e o seu plural. Qual é o plural de EM? EMS. Então, toda vez que a palavra também for oxítona e terminar em EM ou seu plural ENS, elas devem ser acentuadas. Como, por exemplo, na palavra refém. Observe que a sílaba tônica ou a mais forte é fém, é a última, então é oxítona. Termina em EM, então deve ser acentuada. Reféns é o que? É o plural de refém. Como é que nós fazemos o plural de palavras que terminam em EM? Palavra que termina em EM, para que nós façamos o seu plural, nós substituímos o N por NS. Com N no final é singular, com NS no final é plural. E as oxítonas, terminando tanto em EM como no seu plural ENS, devem ser acentuadas.
É no caso da palavra parabéns e no caso também da palavra amém, ok? Então, esse outro caso diz o seguinte: oxítonos terminado em EM e ES, quer dizer, o seu plural deve ser acentuada na sua sílaba tônica. Sílaba tônica, repito, é a sílaba mais forte, ok? Vamos para o terceiro caso, monossílabos ou monossílabas. Quando eu digo monossílabos, eu me refiro a vocábulos. E quando eu digo monossílabas, eu me refiro a palavra. Tanto faz eu dizer vocábulos como eu dizer palavras. Nos concursos, nos vestibulares, a gente pouco ouve ou se depara com a expressão palavras. A gente trabalha mais com a expressão vocábulo, que é realmente o sinônimo de palavra, ok? Tanto faz eu dizer palavras como eu dizer vocábulo, ok? As monossílabas tônicas, terminadas em A, E e O. Elas é a mesma coisa, as mesmas terminações das oxítonas, A, E e O, seguido ou não de S também. Só que as monossílabas, elas só têm uma sílaba, monossílaba. Vejam só, mono. Mono quer dizer uma, não é isso? Monossílaba, monossílaba, uma única sílaba, ok? Mono, uma, de, duas, três e poli, mais de três, ok? 4 em diante. Então, todas as monossílabas tônicas são as que são pronunciadas com um tom específico, terminado em A, E e O, seguidas ou não também de S, devem ser acentuadas. Por exemplo, fé é uma sílaba só, fé é uma sílaba só. Estando seguido ou não de S, recebe acento porque é uma monossílaba tônica, termina em E. E nós podemos chamar fés, que é o plural, também recebe acento porque está seguido de S. Palavra pé, a mesma coisa, pé ou pés. Ambas as condições recebem o acento. Pó ou pós também recebe acento porque é uma monossílaba tônica terminada em O. Mês só é uma sílaba, a palavra mês. E temos uma monossílaba tônica terminada em E e está seguida de S. Então, vô, vó. Não existe essa palavra vô e vó. É avô e é avó. Porém, a gente bota aqui para chamar atenção e dar mais uma ênfase, um destaque à explicação. Então, todas essas palavras, quando só tem uma sílaba, nós chamamos de monossílaba. E quando elas terminam em A, E ou O, estando ou não no plural, quer dizer, seguido ou não de S, tem que receber o acento. Quer seja o acento agudo, quer seja o acento circunflexo, de acordo com a pronúncia. Se for aberta, agudo. Se a pronúncia for fechada, circunflexo, ok? A próxima palavra, ou a próxima regra, próxima condição de acentuação gráfica. As paroxítonas terminadas em. Vejam só, paroxítona são palavras que têm como sílaba tônica ou mais forte a penúltima. Se a oxítona é a última, a paroxítona é a penúltima. O que é a última? A última é a última. Conta-se de trás para frente.
A penúltima é a que fica antes da última, ou a segunda sílaba de trás para frente. Então, vejam só, quando eu digo oxítona, a tônica, a forte, é a última. Quando eu digo paroxítona, a tônica ou a forte é a penúltima. Repito, penúltima é a sílaba que fica antes da última. É a segunda de trás para frente. Conta-se essa classificação, é contada de trás para frente, ok? Então, as paroxítonas terminadas em I ou is, seguido ou não de S, os, o S, ou o seu plural, uns, R, X, N, L. Esse R, X, N, L, nós vamos dizer que pertence à lei do Rouxinol. Depois eu vou explicar aqui com detalhe. A lei do Rouxinol. O que é a lei do Rouxinol? É o quê? É a palavra Rouxinol, ok? Está aqui a palavra Rouxinol. E aí a gente corta as vogais e o que fica são as consoantes. Então, lei do Rouxinol são as palavras paroxítonas terminadas em R, X, N, L. Por isso que a gente chama Rouxinol. A lei do Rouxinol, para que a gente aprenda com mais facilidade. São as paroxítonas pertencentes à lei do Rouxinol. É a palavra Rouxinol eliminando as vogais. E quando eliminamos as vogais, o que resta são as consoantes. Aí essas consoantes é que formam essa lei. R, X, N, L. Então vejam só, todas as paroxítonas terminadas em R, X, N, L pertencem à lei do Rouxinol e elas devem ser acentuadas na sua sílaba tônica. Ainda, ONS, os ditongos, todos os ditongos, nós vimos lá atrás, na aula passada, ditongo são duas vogais juntas na mesma sílaba. Esse caso aqui, nós vamos dar preferência aos ditongos crescente, aquele que é formado por uma semivogal mais uma vogal. Não querendo dizer que não vão aparecer alguns decrescentes, também aparecem na regra. Mas o destaque nós vamos dar para os crescentes. Ainda, o artigo, singular ou plural, e algumas palavras que terminam em PS. Essa aqui é a regra ou são os casos onde aparecem a acentuação como obrigação na sílaba tônica das palavras. Vamos ver aqui. Júri. Você diz assim, júri. Então você não diz juri, você diz júri. Então tem acento na penúltima sílaba. Júri. Então, última, penúltima. Essa palavra é paroxítona. Tanto faz eu dizer júri como eu dizer júris, singular ou plural. Bônus termina em US, está dentro da regra, US, olha cá. Então, ó, termina em US e a sílaba tônica é bom. Então nós temos uma palavra paroxítona. A gente nem vai discutir essa questão, porque a sílaba, a palavra que apresenta a acentuação, aquela sílaba que é acentuada é que é a tônica, não é isso? Quando a palavra não é acentuada, a gente ainda vai ter aquele trabalho de descobrir através da pronúncia, da leitura. Porém, quando ela tem acento, não se discute.
A sílaba acentuada é aquela que é a tônica, ou seja, é a mais forte. Nós temos a palavra álbum. Então, qual é a mais forte ou a tônica? Al. Então, termina em UM. UM tem que ser acentuada. Ou álbum, ou seu plural, álbuns. Fácil. Agora vejam só. Essa palavra fácil, olha a sílaba tônica é Fá, temos última, penúltima, então é paroxítono. E termina em L, então ela pertence à lei do roxinol, porque é uma paroxítono terminada em L. Tem como obrigação ser acentuada. Aqui. Açúcar. Olha lá. Qual é a sílaba tônica? Su, que é acentuada, observe só. E termina em R. Se ela termina em R, ela pertence também à lei do roxinol. Nós vamos dizer que ela é uma paroxítona terminada em R. Ou uma paroxítona pertencente à lei do roxinol. Ok? A palavra tórax, da mesma forma, termina em X e a sílaba forte é Tó. Também pertence à lei do roxinol, porque é um paroxítono terminada em X. A palavra hífen, também da mesma forma, termina em N, a sílaba forte ou tônica é I. Então, por que ela recebe acento em HI, no I? Porque ela termina em N e também pertence à lei do roxinol. E assim nós temos outras palavras, prótons, ímãs, que terminam em quê? Em atil. Pode ser ímã no singular e pode ser ímãs no plural. Paroxítona terminada em atil, seguido ou não de S. Palavra série, observe, sé é a tônica, isso, ela é a tônica, e termina em ditongo. Observe aqui, ó, ditongo, aqui nós temos uma semivogal, mais uma vogal. Então, nós temos um ditongo crescente. Não é isso? Então, toda palavra paroxítona terminada em ditongo, principalmente os crescentes, seguido ou não de S, tem que ser acentuado na sua sílaba tônica. Ok? Órgãos. Olha ver como aqui apareceu um ditongo decrescente. Aqui nós temos uma vogal e aqui nós temos uma semi. Então temos ditongo decrescente. Mas é ditongo. Muito raramente aparece. Geralmente nós trabalhamos mais com os ditongos crescentes. Repito, não quero dizer que não existam os decrescentes dentro da regra. Ok? E por último nós temos bíceps. Acento no bi. É a sílaba tônica, última, penúltima e termina em PS. E todas as palavras paroxítonas que terminam em PS devem ser acentuadas na sua sílaba tônica. Aqui nós temos Mário, que aqui nós temos uma semi mais uma vogal, então temos ditongo crescente. Nós temos Antônio, que temos a semi mais uma vogal e temos um ditongo crescente, e todas as paroxítonas, repito, terminando em ditongo, nós devemos acentuar a sílaba tônica. Tem gente que escreve Antônio sem acento. A maioria dos Antônios escritos, resolvidos em cartório, são sem acento e são erradas. Se você tirar o acento, fica Antonil. Fica Antonil. Então aqui é a sílaba tônica e aqui é o ditongo. Toda palavra que termina em ditongo, principalmente ditongo crescente,
Sendo paroxítona, tem que ter acento na sua sílaba tônica. Por isso eu digo, não é correto se escrever Antônio, Antônia, sem o acento na sílaba tônica. Tó, ok? Então, essa é a regra onde as paroxítonas são terminadas nesses fragmentos. Principalmente quando nós trabalhamos com a lei do Rouxinol. RXNL. Ok? Agora vejam só. As paroxítonas terminadas em ENS não recebem acento. Quando elas terminam em EN, recebe acento. Mas sendo terminadas em ENS, não recebe acento. Hífen é o singular. E o plural de hífen é hífens. No singular, a palavra hífen recebe acento porque termina em N, N. A regra está dizendo, é N. Mas quando eu passo para o plural, hífens não recebe acento, porque termina em ENS. Nenhuma paroxítona terminada em ENS deve ser acentuada. Somente se ela for terminada em EN ou EM, ok? Vamos para o outro caso. Toda proparoxítona. Observe, se a oxítona é a última, a paroxítona é a penúltima, a proparoxítona é a antepenúltima. A última é realmente a última de trás para frente. A penúltima é a segunda de trás para frente. E a antepenúltima é a terceira de trás para frente. Então, se conta de trás para frente para que classifiquemos as palavras do que diz respeito à sílaba tônica ou à tonicidade. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, toda proparoxítona deve ser acentuada. Não existe nenhuma palavra proparoxítona que não seja acentuada. Todas elas têm que receber acento na sua sílaba tônica, na sua sílaba mais forte. Quer dizer, na sua terceira sílaba de trás para a frente. Ok? Vamos ver aqui. Ônibus. Essa questão das proparoxítonas não tem terminação, não. Basta que saibamos que a sua sílaba tônica mais forte deve ser acentuada e ela é a terceira de trás para a frente, que nós vamos chamar de antepenúltima. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Então, todas elas recebem acentos sem nenhuma regra. A regra geral é essa. Toda e qualquer proparoxítona deve ser acentuada. Aqui no caso, ônibus. Se nós fôssemos separar, ficaria assim, ó. Ônibus. Qual é a sílaba forte? Você diz ônibus? Você diz ônibus? Não, você diz ônibus. Aqui é a última, não é a tônica. Aqui é a penúltima, não é a tônica. Aqui é a antepenúltima, ela é a tônica. Ela é a mais forte. E a regra diz, toda e qualquer proparoxítona deve ser acentuada. Vamos pegar a palavra sílaba. Ó. SC, LLA, BABA. Aqui é a última, penúltima e antepenúltima. Se eu tirar o acento, fica sílaba. Então, não é sílaba e nem silabar. O nome é sílaba. Então, última, penúltima, antepenúltima. Se fosse a última, a tônica seria a oxítona. Se fosse a penúltima, a tônica seria paroxítona. Mas como é a antepenúltima, a terceira de trás para frente, ela é proparoxítona.
e todas elas devem ser acentuadas. É o mesmo caso da palavra tônica, da palavra psicólogo. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima, acentuada é a tônica. Última, penúltima, antepenúltima, acentuada, ela é a tônica. E assim sendo, ela é paroxítola. Okay? Então vejam só, não é obrigado que a palavra só tenha 3 sílabas. Você conta de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Não interessa o restante que fica para frente. Você conta de trás para frente. 1, 2, 3. Última, penúltima, antepenúltima. E o resto é resto. Não é considerado o resto, ok? Vamos para o nosso último caso. Os ditongos abertos. O que são ditongos abertos? Os ditongos abertos específicos são esses. É I, é U, OI. Ditongo aberto, pessoal, acabei de falar, porque é trabalhado com acento agudo. Se fosse com circunflexo, seria ditongo fechado. Aberto, agudo, fechado, circunflexo. Todos os ditongos abertos terminados em EI, EU, OI, com ou sem S, quer dizer, seguido ou não de S, deve receber acentos, ou devem ser acentuados. Olha aí, ditongo aberto, vejam só, vamos classificar. Na palavra chapéu, chapéu, aqui nós temos uma vogal e aqui nós temos uma semivogal. Então temos um ditongo. É aberto por quê? Porque pé. Eu não digo P, eu não digo chapéu, eu digo chapéu. Péu. A pronúncia é aberta e termina em E-U. A palavra reis, ditongo, vogal mais semivogal é igual a ditongo. É aberto, eu digo reis. Reis, se eu dissesse reis, seria fechado, mas aqui é reis. Um conto de réis. Antigamente tinha, no lugar do cruzeiro, do real, seria réis. Um conto de réis, 2 contos de réis. Então, aqui não é reis, é réis. Então, vogal mais semivogal de tombo, ele é aberto e está seguido de S. Aqui diz, seguido ou não de S. Anzóis, nós temos uma vogal mais uma semivogal. Já sabemos que o I é eterno semivogal. Então temos um ditongo e ele é acentuado com OI. Eu não digo anzóis, eu digo anzóis. Se fosse anzóis, era o chapeuzinho, o circunflexo. Porém, eu não digo anzóis, eu digo anzóis, ditongo aberto. É o mesmo caso de anéis. Então, aqui nós temos as primeiras regras no que diz respeito à acentuação gráfica, incluindo tanto o acento agudo quanto o circunflexo nessas primeiras condições. Próximo momento nós veremos a segunda parte da acentuação gráfica, ok?